Meus amigos, faz um tempo que nós não nos vemos. E uma das razões é porque eu estou aqui na China. Estou no meu quarto de hotel e vocês estão vendo a linda cidade de Xangai nas minhas costas. Eu tenho que fazer um depoimento de tudo aquilo que eu estou vendo aqui, porque a China que nós ouvimos falar no Brasil e em outros lugares, não é uma China que realmente retrata a realidade. Sejam porque seus dados são totalmente desatualizados, seja porque existe uma vontade enviesada, marqueteira, de tratar a China como algo nefasto que não é. Não é isso que se sente nas diversas cidades andando aqui. Não é isso que se sente no semblante das pessoas, que exterioriza realmente um ar de felicidade e regozijo. É isso que eu tenho sentido aqui. Mas o objetivo hoje dessa conversa é muito mais falar sobre Taiwan, porque na geopolítica mundial, Taiwan vem sendo objeto de uma profunda discussão, ou como se fosse uma situação onde americanos ou europeus pudessem tratar do assunto. Esse não é um assunto nem de americano, nem de europeu. A China, como país unificado, um dos primeiros grandes países do mundo, foi unificado 220 a.C., isto é, muito antes da existência de muitos países. A China já era um país com as dimensões continentais que tem. Seja porque souberam tratar o seu rio amarelo e o Yangtze de inundações e secas, seja porque tinham realmente uma cultura densa e milenar a lastrear a fundação de um país. E assim a China foi unificada em 220 a.C. E nessa unificação já estava incluso Taiwan, assim como já estava incluso Hong Kong. A ilha de Hong Kong, a ilha de Taiwan, então faziam parte da China continental. E assim foi praticamente até o fim da última dinastia que houve aqui, antes de Chiang Kai-shek. Depois, pós-Chiang Kai-shek, isso é em 1919, quando aquilo virou uma república, também Taiwan fazia parte da China, mas com uma China já fragilizada por conta da própria Primeira Guerra Mundial. E toda vez que a China se fragilizou, o Japão aproveitou e invadiu, seja a China continental, seja Taiwan, coisa que aconteceu no século XIX, 1800 e pouco, o Japão invadiu a China e a China retomou o Japão. Durante a própria Segunda Guerra Mundial, houve um grande conflito entre republicanos e comunistas chineses, assim como a própria China estava na Segunda Guerra Mundial e se fragilizou demais também. E nesse momento os comunistas vencem, Mao Tse-tung acaba adquirindo o poder central, Chiang Kai-shek acaba se retirando para a ilha de Taiwan, dizendo ele, Chiang Kai-shek, que estava apenas entrando na ilha de Taiwan com o objetivo de se refortificar e tudo para invadir de novo a China continental e formar um grande país. Assim como a China continental, então na época, a época sob o domínio de Mao Tse-tung, também falava que já em 49 queria tomar Taiwan de volta e iria reunificar a China. Isto é, sejam os republicanos, sejam os comunistas da época, os dois queriam a reunificação. Por que eu estou falando isso? Porque a questão de Taiwan é um problema doméstico chinês, não é um problema do resto do mundo, é um problema totalmente chinês e o resto do mundo, através da sua organização, da ONU, sempre disse, e os diversos países, sempre que fazem parte da ONU, são signatários da autodeterminação dos povos. E isso é uma questão intestina e interna da China, não tem nada a ver com nenhum outro lugar. Então, eu acredito que nem americanos devem fomentar essa guerra como estão fomentando, ou vendendo armas para Taiwan de uma forma absurda. Aliás, dizem aqui os chineses armas de segunda classe, mas estão vendendo armas e estão fomentando uma guerra. Convém, infelizmente, para os americanos fomentarem essa guerra, porque vendem armas e o negócio dos americanos é vender armas. Mas não convém para o resto do mundo, não convém para nós brasileiros que somos exportadores para a China. A China é nosso maior parceiro comercial e devemos, aliás, tentar usar a nossa soft power diplomática para que não hajam ímpetos belicosos e ímpetos de guerra. Em especial junto aos americanos, cujo grande negócio é fazer guerra, e eles fizeram já várias vezes na Ásia. Esse tipo de coisa, sempre com a conversa de defender a liberdade. Não, defender a liberdade é não se meter num assunto que não tem nada a ver com você. Os Estados Unidos não são o xerife do mundo, a questão de Taiwan é uma questão
interna deles. Todos os tesouros da China continental, de todas as mais diversas dinastias, foram levadas da China continental para Taiwan por Chiang Kai-shek. O que a China quer é recuperar o seu território e recuperar os seus tesouros. Então, eu reitero, na minha visão pessoal, esse é um problema único e exclusivamente chinês, que o mundo deveria ficar fora e deveria apoiar uma solução pacífica que aconteceu em Hong Kong. Então, o mundo deve caminhar para isso. Fora disso, será um problema.